Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Hoje eu quero falar a respeito de sonhos proféticos que o Senhor, pela misericórdia, Ele tem concedido aos seus servos. Eu quero iniciar aqui falando o que está na palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo 12, no versículo 6, que diz assim: E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então, o Senhor, pela misericórdia dele, ele mostra coisas que vão acontecer para os seus servos. E ele pode mostrar em visão, em sonhos, de diversas maneiras. Eu desci as águas no ano de 2015. Batizei em 2015 e desde antes, 2014, o Senhor ele já vem mostrando sonhos que, na verdade, eu não entendia muito bem, que era sonho profético, coisas que ainda iam acontecer. Eu não entendia muito bem isso, então eu pegava e perguntava com as pessoas da igreja o que eram. E no ano de 2015 eu tive um sonho. Aí eu peguei e contei esse sonho que eu tive para um obreiro lá da igreja que eu congrego. E aí ele pegou e falou assim: olha, irmã, esse sonho que você teve, ele se chama um sonho profético. Esse sonho, ele vai acontecer ainda, não é para agora, é mais para frente. Então, esse canal aqui é para poder contar as coisas que Deus tem mostrado, para alertar a igreja, para alertar as pessoas. E no ano de 2015, o início de 2015, eu tive um sonho assim. Eu descia, passava por uma rua, e quando eu chegava no centro da cidade, eu moro em Barra Mansa, então eu chegava no centro da cidade e quando eu olhava, as cidades elas estavam todas tomadas por militares. Estava eu mais duas irmãs, no sonho estava eu mais duas irmãs e um irmão, que era parente de uma dessa irmã que estavam comigo. E no sonho nós estávamos indo para uma outra cidade. No sonho nós íamos para a cidade de Resende. Nós tínhamos que entrar no ônibus e ir para essa cidade de Resende no sonho. E só que no sonho tinha um detalhe. Nós não podíamos estar com a Bíblia. Os militares, eles estavam em tudo quanto era pontos assim da cidade, em vários lugares, vários pontos. Tinha um grupo de PMs, um grupo de polícia civil, militar, soldados, tinha tanque de guerra, estavam espalhados pela cidade. E no sonho eu tinha a certeza que nós estávamos indo e para ir para uma outra cidade, nós estávamos indo evangelizar. Nós estávamos indo levar a palavra do Senhor nessa outra cidade. Porém, nós estávamos preocupados porque nós estávamos com a Bíblia escondida, mas nós não podíamos. E esses PMs, esses policiais, era como se tivesse unido tudo. Era uma polícia só. Polícia Civil, Militar Federal e os militares, os soldados, era uma só. No intuito de... era como se eles tivessem ordem para controlava o povo. Eles tinham como se fosse toque de recolher. As pessoas não podiam estar na rua sem autorização. E algumas dessas pessoas eram parados. Se achasse a Bíblia com eles, eles eram presos, era levado preso imediatamente. No sonho, nós conseguimos atravessar a rua, fomos seguindo. Deus ele não permitiu que os militares vissem a gente. Nós passávamos por eles, mas eles não paravam, não nos paravam.
Deus, ele é como se Deus tivesse cegado eles não conseguiam enxergar a gente. E nós conseguimos entrar nesse ônibus e ir para essa outra cidade, né, nesse sonho profético aí que o Senhor me deu. E eu peguei e contei para esse obreiro da igreja, porque eu era nova convertida, então eu não entendia muito bem. E aí ele me explicou que era um sonho profético, uma coisa que ia acontecer ainda. Nesse sonho, as pessoas não podiam ter a liberdade que nós temos hoje, de carregar a Bíblia, de estar com a nossa Bíblia na mão e falar do amor de Deus. Na semana seguinte, a esse sonho que eu tive, foi no início de 2015. Na outra semana, aí orando pela madrugada, e quando eu fui me deitar, fui dormir, eu tive um sonho que eu estava no centro da cidade e eu estava indo levar um recado para uma pessoa. Só que eu não podia ter celular, porque tudo estava como se os servos de Deus, a igreja, as pessoas estavam sendo vigiados. Então, tudo era interceptado. Não podia mexer com tecnologia, porque senão eles pegavam o sinal e ia descobrir tudo. Então, no sonho, eu estava indo andando pela cidade, indo encontrar essa pessoa, mas tinha que ser pessoalmente. Eu não podia estar com o celular nem nada para não ser interceptada no sonho. E quando eu estava no centro da cidade andando, que eu olhei para as lojas, quem é aqui de Barra Mansa sabe como que é o centro da cidade ali, cheio de lojas. E eu olhava, as lojas eram lojas de muçulmanos. Era loja das pessoas que são do Irã, os muçulmanos, que professam, né, a fé islâmica. E também tinha mesquita também. Aí eu olhava assim e eu falava, meu Deus, aqui Barra Mansa, por que tem tantos muçulmanos aqui, meu Deus? Eu falava assim no sonho e olhava assim as pessoas, é como se os muçulmanos eles tivessem crescido tanto no Brasil, que eles tomaram várias cidades e várias lojas que estavam aqui foram vendidas ou quebrou, não sei o que aconteceu, que esses grupos de muçulmanos eles pegaram e estavam tomando conta. E eu não podia mexer com tecnologia nem nada, porque senão ia ser interceptado. E a mesquita, que tinha mesquita também em lugares de algumas igrejas, era uma mesquita de muçulmanos. E ali, para quem não sabe, mesquita é onde que os muçulmanos eles utilizam, né, para poder fazer o culto deles, nessa religião, na fé do islamismo, a fé islâmica deles. E esses grupos, normalmente eles perseguem qualquer outro tipo de religião. Eles não aceitam que as pessoas creem em outra coisa, a não ser na religião deles. E Deus, ele tem mostrado para o povo dele. Deus tem dado sonhos proféticos, Deus tem mostrado, Deus tem alertado a igreja. E Deus, ele avisa. Deus, ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas. E Deus tem avisado a igreja, Deus tem dado sinais. Mas muitas das vezes a igreja está desapercebida ou até mesmo nem acredita muito nessas coisas que estão acontecendo. Eu, pela misericórdia do Senhor, eu estava orando a Deus e eu pedi a Deus que falasse comigo. E o Senhor me deu um sonho logo em seguida, porque pela misericórdia do Senhor eu tenho bastante experiências com Deus, que Deus tem me dado desde então. E por isso que eu estou contando, porque são muitas experiências que nós devemos contar para alertar a igreja. Se Deus te deu algo, mostrou para você, é para alertar a igreja, não é para você guardar. Fala, alerta, porque nós somos a atalaia do Senhor, para contar aquilo que Deus tem mostrado. E aí eu tive um sonho no qual o Senhor Jesus ele estava sentado.
E eu estava nesse sonho sentada aos pés dele. E não me pergunta, irmã Ana, como que é Jesus? Como que é o rosto dele? Olha, Deus não permitiu eu ver o rosto de Jesus. Eu não vi o rosto dele. Eu só via ele sentado. E eu estava aos pés dele. E aquela voz doce, aquela voz maravilhosa. E ele conversava comigo. E eu aos pés dele sentada. Mas eu não podia ver o seu rosto, não podia ver a sua face. E eu falava assim, mas Senhor, por que o Senhor não acaba com essa tecnologia? Por que o Senhor não lança um poder e destrói tudo isso, acaba com tudo isso que está destruindo a sua igreja, que está acabando com as pessoas? Por que, Senhor? O Senhor não faz isso? O Senhor pode, o Senhor tem todo o poder para fazer isso. E ele todo doce, manso, tranquilo. O Senhor Jesus falava assim para mim, filha, eu não interfiro na escolha de ninguém. Eu não interfiro nas decisões de ninguém. Cada um tem a sua própria escolha. A escolha de me aceitar ou não, de dar um tempo para mim ou não. Ou essas pessoas preferem ficar na tecnologia, no celular, ou pegar a Bíblia para ler, dar um tempo para mim. O Senhor Jesus, ele falava isso para mim nesse sonho. E aí eu despertei muito maravilhada, porque pela misericórdia do Senhor, ele ouviu o meu clamor e apareceu para mim em sonho e conversava comigo, pela misericórdia de Deus. Então, igreja, eu estou contando para que nós venhamos buscar o Senhor a cada dia, cada vez mais. Porque muitas vezes nós contamos o que o Senhor mostra e as pessoas não creem, não dão ouvido. Eu tenho muitos testemunhos para contar. Conforme o Senhor vai permitindo, eu vou colocando aqui. Peço que não reparem os vídeos simples que eu tenho colocado, porque a minha intenção aqui é contar, é entregar o que Deus tem mostrado, tem falado. Mais para frente, nos próximos vídeos, eu pretendo também colocar o testemunho que Deus ele me arrebatou ao inferno. Eu vou contando. Vou ver se eu consigo fazer em 2 partes ou mais, porque é grande. E eu vou contar. E a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós, nossa família, nossa parentela. Nesse momento, eu vou pedir ao Senhor que visita agora cada lar, abençoando, guardando, que o Espírito Santo vai tocando em cada coração, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém.